सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI. Hoje, nesse dia 4 de março de 2022. Hoje nós vamos ter um programa muito especial aqui, bem bacana. E eu quero convidar vocês para participarem aqui com as perguntas, com as suas dúvidas. E antes disso, eu vou falar uma boa tarde aqui para o Marcelo. Boa tarde a vocês que estão nos ouvindo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo, Carmen e todos os nossos ouvintes. Marcelo, seu áudio está mutado. Opa, acontece. Aí, sem pegadinha aqui. É isso aí, Lúcio. Boa tarde para você, boa tarde, Carmen, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do programa Crianças do Século XXI. O nosso programa entra no ar pela rádio Vivência Espírita, pelo YouTube, Facebook e fica gravado na playlist da rádio. Nosso programa é retransmitido pela TV Espírita Nosso Lar da Bahia, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também a Web Rádio Sementes do Amor, no Mato Grosso do Sul, no YouTube. E muito hoje, bom. Carmen, nós temos uma companhia nós temos mais do aqui que o Jorge especial, Reis, né? O Jorge Reis, que é aqui um dos fundadores da Rádio Vivência Espírita, que veio aqui nesse programa, né, muito especial, que é o número 111, nós estamos até falando desse número especial, né? E o Jorge veio aqui para falar do novo livro dele, porque o Jorge é autor de vários livros. E ele veio falar aqui do novo livro, que é a Trajetória dos Espíritos. E aí ele vai contar pra gente toda essa trajetória que foi, né? Escrever um livro, porque não é fácil escrever um livro, né? Exige muito foco, muita disciplina, uma série de coisas aí até chegar no final do livro mesmo, né? Então, boa tarde, Jorge. Gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os nossos internautas, todos os nossos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. E aqui, com alegria, está aqui no programa Crianças do Século XXI. Né? Nada é por acaso, Carmen, que o principal foco do livro, desse livro, Trajetória dos Espíritas, quer dizer, a história principal do livro começa envolvendo criança mesmo. Então, a grande seriedade com que a gente tem que lidar com as crianças para depois não perder o fio da meada, como a gente fala, e acontecer muitas coisas como aconteceram nessa história aqui. Então é legal estar aqui num programa que você sempre fala de crianças, para a gente falar um pouco também. Que maravilha, né? Exatamente, nada é o acaso, né? Eu acho que a gente tem que confiar nesse algo maior, né? Cada vez a gente tem mais provas disso, e eu acho que a gente tem que continuar falando a respeito desse tema principalmente, porque querendo ou não, é como nós retornamos para cá, né?
A gente vem como criança, então é importante a gente falar desse tema. E aí você falar desse livro, então começa a contar pra gente aí, porque você tem vários livros, né, Jorge? Já tem vários publicados. Isso. E aí como é que veio esse? Como é que tudo aconteceu aí? Nós já temos 15 livros, né? E nessa pandemia foi a época de escrever mais, ficamos mais dentro de casa, né? E aí nós escrevemos alguns livros, todos já estão... um está sendo feita a revisão, 2 já estão revisados, estão aguardando aí ser lançado, e esse que nós lançamos. E por incrível que pareça, esse aqui foi o terceiro que eu comecei a escrever, é o maior deles, né, que é um romance, mas conseguimos o patrocínio, né, que a gente recebe o patrocínio para poder lançar ele primeiro. E esse livro ele é interessante no seguinte sentido, ele tem uma trajetória que são vários espíritos, são várias histórias que nós temos nesse livro aí. Nós temos uma história principal, que ela vai do começo até o final do livro, e entre contar algo aqui, algo ali sobre essa história, nós temos outras histórias que vão se entrelaçando também no meio, né? Porque a equipe da Marcela, da Casa da Marcela, que o livro Os Espíritos são a Marcela e o Aurélio Augusto, já é o terceiro livro dessa dupla, e a Casa da Marcela é muito atuante no plano espiritual, são muito responsáveis por psicografias, né, que eles trazem para aqui, trazem as pessoas para psicografar, e atendem muita gente. São uma casa de apoio que nós temos aqui na cidade de Jacareí, estou falando do lado espiritual, e aparecem muitas histórias para serem contadas, muitas coisas para serem desvendadas. E como nós estávamos falando, a história principal é a história do Antônio, que o Aurélio já encontra com ele no plano espiritual para vir tentar ajudar e entra em comunicação com a Casa da Marcela, porque no desenrolar da história vai precisar de muitas coisas. Mas o foco principal é que o Antônio fugiu de casa quando tinha 10 para 11 anos de idade, porque era muito maltratado, não pelo pai e pela mãe, mas pelo irmão mais velho, e ele ali pela década de 30, né? Naquela época, se a gente for imaginar, os menores eles eram executados tanto pelos pais como também pelos irmãos mais velhos, né? Mas era um menino muito esperto, um menino muito ativo, espiritualizado no sentido natural. E ele não sofreu, não aguentou a pressão e acabou fugindo de casa. E nessa fuga que começa a história mesmo principal. Acontece na cidadezinha chamada de João Mulevade, em Minas Gerais, na década de 30, e ele sai dali e vai para Belo Horizonte e vira um menino de rua lá. Mas nesse ínterim também tem uma família do Nordeste, que sai do Nordeste, do sertão, por causa da seca, e eles tinham perdido um filho. E em Belo Horizonte eles acabam encontrando o Antônio, e o Antônio fica com eles como se fosse filho deles, né? E aí é uma história muito bonita, muito envolvente, mas o foco principal dessa história são 3 coisas. O perdão, pedir perdão, oferecer o perdão e o principal, mais difícil, o auto-perdão. Para mim, o mais difícil que existe na vida da gente é o auto-perdão, porque o perdão tem a ver comigo, com outra pessoa. Eu posso perdoar. Eu posso perdoar outra pessoa o que ela fez para mim. É difícil, mas eu estou sendo ativo, eu estou sendo uma pessoa boa quando eu perdoo alguém, né? E quando alguém me perdoa, poxa, que legal. Eu tive humildade para pedir perdão e aquela pessoa me perdoou. Se a gente encarar nesses 2 pontos de vista, são os mais fáceis. E a gente sabe o tanto que é difícil esse tema perdão. Mas o pior de todos é o auto-perdão. Porque você pode ter sido perdoado, você pode perdoar, mas você não se perdoa. Isso aí é que leva a gente para uma situação muito difícil na nossa vida. E o que aconteceu com eles foi isso. Não com o Antônio, que progrediu muito, né? Mas com o irmão dele, a mãe dele acabou ficando perturbada, porque pensou que o filho tinha sido sequestrado, tinha sido roubado quando era pequeno. O pai ficou doente, gastou tudo que tinha para poder ir atrás do filho e nunca acharam. Né? Nunca acharam, só foram descobrir isso aí depois que o Antônio já estava velho, bem sucedido, que resolveu. Mais velho não, mais idade, que bem sucedido, que resolveu ir atrás dessa outra família. Mas com tudo isso, o irmão não se perdoou. Ele foi perdoado pelo irmão. O irmão também pediu perdão, porque acha que não deveria ter sumido tanto, né? Mas ele não se perdoou. E aí tem mais essa história deles irem atrás no plano espiritual desse irmão para poder tirar ele de um abismo por causa dele não se perdoar. Então a gente
pensa que é aquilo que nós fizemos contra os outros que faz a gente regredir, regredir no sentido assim, perispiritualmente falando, porque tem pessoas que viram até ovoides por não se perdoar. E vão parar em lugares, porque se você agir contra você é o pior que tem, porque quando a pessoa ela age contra ela não quer viver, ela acha que é melhor ela se acabar. Então, quando a pessoa acha que é melhor ela se acabar, ela acaba indo parar em lugares absurdos, porque para ela, se ela não existisse, seria melhor, ela não consegue se perdoar. Às vezes, quando a gente está falando isso, Carmen e Marcelo, parece até uma coisa simples, mas é só a gente pensar em nós mesmos. Qualquer um de nós que está assistindo agora, ou que está nos ouvindo, já fez alguma coisa que acha, eu não devia ter feito isso. É independente de um terceiro ou de um quarto. Às vezes você foi até perdoado, mas você fica com aquilo em você, você fala, como que eu consegui fazer um negócio desse na minha vida? Eu conto histórias pequenas, por exemplo, a minha filha, a Juliana, que é a minha segunda filha, eu fui com ela no banco, saí do banco e esqueci ela lá no banco. Entrei no carro e fui embora. Quando eu virei no quarteirão, que voltei, ela estava parada na porta do banco chorando. Eu parei correndo para fingir que não era nada. Falei, não, eu só estava ali encostando o carro e vim pegar você, para ela não pensar. Aí eu falei, você acha que seu pai ia ter coragem de abandonar você? Ela falou, não sei. Aquele não sei dela foi uma das piores coisas na minha vida. Demorou muito tempo para me tirar aquilo de dentro de mim. Quer dizer, eu não me perdoava por ter provocado aquilo ali. Né? Eu não me perdoava por isso. Uma coisa simples. Imagine uma coisa grave quando você não consegue se perdoar. Então você acaba se degradando como espírito, mesmo quando perispírito, e acaba parando em regiões muito profundas, né? Abismais, até trevosas, de alguma maneira, querendo se autodestruir. E tem uma coisa, Jorge, que é interessante nisso tudo, é que as pessoas carregam isso de vidas e vidas, né? Exatamente. Não é só uma vida, né? Então, quantas vidas que a pessoa vem trazendo e ela vem para resolver isso, para trabalhar uma nova oportunidade que está sendo dada, e ela continua nesse auto-boicote, nesse auto-flagelo mesmo. Uhum. E o duro é o pior. Nem Jesus ajuda, né? Porque se a pessoa não quer, não tem como tirar ela dali. Exatamente. Então, assim, é muito interessante quando a gente fala de criança, que tudo aconteceu por quê? Por causa de uma criança. Mas a criança, por que essa criança fugiu de casa? Porque ela estava sendo maltratada. O irmão dela mais velho era inconsequente, mas era adolescente. Então, o que acontece? E o pai e a mãe não viram isso? Né? Eles não viram isso para poder acreditar que tinha alguma coisa acontecendo. Então, aí entra a importância de nós sabermos administrar uma família. Você não pode acreditar em tudo e nem desacreditar em tudo. Porque todo mundo falhou. Tem uma mensagem importantíssima do pai Joaquim, quando acontece o desfecho da história, que já é bem para o final do livro, que ele fala, todos foram culpados, todos foram culpados. E além de tudo, ele ainda fala, e a criança? Por que ela teve que passar por isso? Né? Só que ela era muito inteligente. Por ser muito inteligente, ela conseguiu arrumar um meio de sair daquele local para tomar outro rumo na vida dela. E muitas pessoas falam, mas uma criança de 11 anos de idade sair... Falou assim, até hoje sai, quanto mais naquela época. Naquela época era muito mais comum ainda. Pessoas iam para a vida com 12 anos de idade. Meninas casavam com 13 anos de idade. Então, um menino que já tinha um pouquinho de inteligência, ele sumiu no mundo mesmo. E foi se virar de alguma maneira. E encontra essa família maravilhosa também, que cuida dele, que é tão pobrezinha quanto, mas também de trabalhadores. Então, é uma história muito emocionante. As pessoas que já leram o livro, algumas pessoas nós entregamos o livro para ler, algumas pessoas que já leram o livro comentaram que a emoção foi grande. E a minha emoção foi do começo até o final com essa história também. Porque o interessante quando a gente está escrevendo um livro, que muita gente acha que já está tudo na cabeça da gente. Não está tudo na cabeça, né? Você está escrevendo e não sabe o que vai acontecer depois. O que vai acontecer aqui? Né? Como eu vou sair dessa enrascada? O que pode surgir lá na frente? Você não sabe. E aí a gente vai ficando emocionado junto com os próprios personagens do livro também. Vai envolvendo a gente muito nesse sentido de você acompanhar a história e se emocionar também. É muito bom esse processo, né, Jorge? É muito gostoso. E aí é legal, porque você também, você está falando, as pessoas, se você se emocionou
escrevendo isso, né? O desenrolar da história. Imagino, é óbvio que as pessoas também vai acontecer a mesma coisa, porque acho que o primeiro leitor é você, né? Mesmo que você esteja ali vindo as ideias, você escrevendo, essa emoção primeira é sinal de que aquilo vai dar certo. Então, assim, eu acho que já é algo muito importante isso, né? E eu acho que a espiritualidade trabalha bem nesse sentido com a gente, para não deixar você, tipo assim, já dominar a situação. Porque talvez se a gente dominasse a situação antes, você ia escrever o que você já ia com o enredo pronto, né? Porque o meu processo de escrever é muito interessante. Primeiro eu penso, né? Eu recebo intuitivamente tudo. Depois eu sento para psicografar. Depois que eu psicografo, eu leio de novo, corrijo muita coisa. Depois vou para o computador. Depois do computador, corrijo muita coisa ainda. E eu falo, mas eu vou escrever quando o livro terminou? Não. Eu vou para o computador, eu estou escrevendo capítulos, capítulos e capítulos. Então, a emoção é grande e você fala, hoje eu não vou poder escrever. Meu Deus, o que será que vai acontecer depois? Porque um livro desse que tem 360 páginas, ele demora uns 4 meses para escrever. Então, a gente vê que é uma coisa que estão mandando mesmo para a gente, porque não dá para a gente sentar e escrever uma coisa dessa, sair da cabeça da gente assim de repente, como quando a gente está nos romances. Quando a gente está fazendo livros anímicos, que a gente fala, que são livros de mensagens, livros assim de histórias, você está trabalhando em cima de alguma coisa que já existe. Aí é mais tranquilo. Agora, o romance, ele é bem complicado. Você está trabalhando com histórias assim, que você, no caso dessa história principal do livro, eu desconheço o personagem, alguma coisa. Mas dentro do livro, de muitos livros meus, principalmente os livros da Marcela, são personagens que existem. Então, dentro desse livro, tem 5 ou 6 personagens que existem. A gente conta a história deles no plano espiritual, pessoas que um monte de gente aqui já conhece. Então, é mais complicado ainda, por quê? Porque se eu vou escrever sobre pessoas que conhecem, ela tem parente, ela tem amigo, ela tem tudo. Então, é fácil de você ser contestado se você der um furo, se você fizer alguma coisa errada. Então, é mais complicado. Mas eu tenho essa felicidade de trabalhar com o Pai Joaquim, né, que é um dos principais trabalhadores espirituais dessa nossa região aqui, e Mãe Maria também, que é uma das principais trabalhadoras aqui. Então, eles acompanham a gente sempre nesse livro. Digamos assim, tem o Aurélio Augusto e a Marcela que escrevem, mas na realidade os mentores dele também no plano espiritual são Mãe Maria e Pai Joaquim. Nesse livro eles participam bastante. Bacana isso. Mas você acha que... Você falou dos personagens, mas esse menino especificamente não é também alguém? Lógico, deve ser, porque querendo ou não, talvez ele que contou a história para você, foi isso? Não, quem contou a história foi a Marcela e o Aurélio, os autores espirituais. Tá. Então eu falo assim, é responsabilidade deles, não é minha não, né? Nesse caso, eles estão contando a história de alguém que é muito legal, envolve a família toda, as 2 famílias, as 3 famílias que ele criou uma família depois. Então, tudo isso foi a espiritualidade que passou sem eu saber de nada, né? Agora, os personagens que existem, por exemplo, nós temos a história da Mel. A Mel é uma menininha que foi com 11 anos, com 11 meses de idade, ela teve uma meningite, foi para o hospital, ficou mais quase 12 meses e desencarnou. Então, ela está aí, conheço a mãe, conheço o pai que me autorizaram a colocar o nome dela no livro, e ela já foi acompanhada pelo Francisco, que é outro personagem do livro que existe. O Francisco desencarnou com 5 anos de idade. E o Francisco, inclusive, eu falo para todo mundo, eu pensei que o Francisco ele ia entrar no livro, esse é o que está aqui ô Lúcio, coloca aqui para a gente o foco, para ver se vê a criança que está aqui, né? Ele é o que está aí, o Francisco, ele desencarnou afogado, com 5 anos de idade. E o Francisco, eu pensei que ele assim, simplesmente, não ia contar a história do Francisco, mas... simplesmente ele ia entrar como um trabalhadorzinho da casa da Marcela, mas na realidade o Francisco roubou a cena também do começo até o final, entrando em outras histórias. Por exemplo, aí ele acompanha a Mel o tempo todo, aí eles contam para nós o quê? O que aconteceu por trás do que nós não conseguimos ver. Então tem a história da Mel contada pela mãe dela, o que aconteceu realmente, falou, mas como a espiritualidade estava agindo por trás? O que eles fizeram durante todo esse desenrolar? Então, porque aí você pode entrar em contradição com o que aconteceu com a mãe. Por exemplo, eu falo, aconteceu isso e aquilo com a mãe. Se ela falar, não, eu não senti nada disso, eu não vi nada disso, então fica complicado. Então, tem que ser uma coisa que seja coerente,
que ela fala, ó, ela foi acompanhada, ela começou a ser estimulada a ler livros espíritas, ela começou a se conformar mais, ela começou a entrar numa fase ainda pedindo para a espiritualidade, para Deus que ajudasse a filha dela, mas no sentido de não deixar ela sofrer daquele jeito. Então, tudo isso são coisas que aconteceu com a mãe, que é a espiritualidade que conta pra gente, e só a mãe pode confirmar. E o Francisco é fora de série, então ele, além dele ir para o hospital junto com a Marcela ajudar a Mel, chegar lá, ele vai ajudar tudo quanto é paciente que tem. E ao mesmo tempo que ele faz tudo que uma pessoa já consciente faz, né, no sentido de uma ajuda espiritual, ele é criança também. Então ele chega, ele quer brincar de parquinho, ele quer pular, ele quer que conte história para ele quer todas essas coisas. Então, continua sendo uma criança, mas uma criança diferente, uma criança que já tem consciência e já consegue ajudar o outro. Por quê? Porque o espírito não é criança, né? O espírito dele já é muito evoluído. Inclusive tem até uma fala, porque o pai Joaquim, que é muito respeitado por todos, quando o pai Joaquim chega perto dele, ele pula no pescoço do pai Joaquim. E a Marcela até fica meio envergonhada e fala, pai Joaquim, desculpa aí, o Francisco é meio assim. Poxa vida, parece que você é até parceiro dele. Ele falou, aí o pai Joaquim fala, vocês ainda vão descobrir quem que é o Francisco, por enquanto vocês não sabem ainda. Quer dizer, ele é uma pessoa que tem um nível muito alto espiritual. Que legal. Isso é maravilhoso, né, Jorge? Se as pessoas soubessem, né, quantas mães sofrem, quantas famílias, né, principalmente nessa pandemia, quanta coisa aconteceu, e entender que esse depois tem todo um propósito, né? Porque o problema é esse, é entender que tudo isso é um propósito, não é castigo, não é nada. E eu acho que seria muito interessante, bacana esse livro chegar nesse momento com todo essas histórias, né, que se entrelaçam e que trazem esse alento para as pessoas. É muito bacana mesmo. E ele fala bastante, por exemplo, no começo do livro, quando eu comecei a escrever o livro, a gente estava no auge aí da pandemia. E eles contam como que aconteceu, qual foi a organização que eles fizeram. Muitos espíritos trabalhadores aqui da nossa esfera foram encaminhados para outros locais para dar mais sustentação, foram distribuídos. Então a Marcela mesmo convoca 4 trabalhadores novos para a casa da Marcela, pessoas que tinham desencarnado há pouco tempo, mas que já tinham condições de trabalhar. Então são pessoas também conhecidas que entraram. Então tem umas histórias assim maravilhosas e até coisas, por exemplo, tem o Marcelo é ele trabalhou comigo, o Marcelo estava com 52 anos quando ele desencarnou, teve um infarto e desencarnou. E antes de começar a pandemia, ele passou uma mensagem para a mãe dele, para a Elza, que é minha amiga também, pela Fernanda, mãe da Marcela, uma mensagem psicografada, né, que a mãe gostou bastante. E naquele dia ela falou para mim, Jorge, eu tenho certeza que o Marcelo vai ser trabalhador da casa da Marcela. Olha que interessante, né? E o Marcelo, o que ele fez? Ele pediu concessão, aí é contado no livro. Ele pediu para vir para cá, para nessa época de pandemia, ele ficar próximo à mãe dele. Porque a mãe dele já estava velhinha, quase 80 e tantos anos, porque ela ia ficar muito isolada, tudo. Ele fala isso no livro, que ele precisava ficar, se ele poderia ficar. E foi concedido para ele ficar. Ao mesmo tempo, para ele não ficar só fazendo isso, ele assumiu tarefas na casa da Marcela também, né? E é muito interessante que eu falei para a Fernanda, né? Até estava a Fernanda e minha esposa Dora, eu falei, olha, eu estou meio preocupado com isso pelo seguinte, eu acho que o Marcelo só vai ficar na casa da Marcela como trabalhador até a mãe dele desencarnar. Eu acho que a mãe dele está próxima de desencarnar. Eu tinha essa informação, só que eu não podia colocar no livro de jeito nenhum, né? Não podia colocar isso no livro. E ela não estava doente. Aí quando foi aí coisa do meio do ano para cá, do ano passado, né? De julho para frente, ela desenvolveu uns problemas, apareceram as coisas no corpo dela, e ela já velhinha. Antes do livro ser lançado, ela desencarnou, né? Então a gente já sabia antes que isso ia acontecer, que ela ia desencarnar, e ele ia cumprir a tarefa dele, que era, ele só veio para isso, para ficar esse tempo com a mãe dele, dar essa sustentação. E eu sempre conversava com ela, ela falava, nossa, eu sinto a presença dele o tempo todo. E eu sabia que ele estava ali, né? Então você vê como é que a gente consegue relacionar o romance com a vida real, que são coisas que estavam acontecendo. Ela foi ler o livro no plano espiritual, não deu para ela ler aqui, que foi em dezembro, ela desencarnou.
Então tem coisas assim interessantíssimas dentro, que essas aí são as histórias paralelas que a gente conta, né? Que além dessa história principal que nós falamos do Antônio, tem essas histórias paralelas. Do Francisco também é o maior barato, né? Porque o Francisco, ele como criança, ele foi pedir para a tia Licinha também, que foi uma trabalhadora aqui da nossa Casa de Oração Amor e Luz, que eu fiz muitas músicas com ela. E ela veio para dar sustentação para Mel, para a menina, porque ela tem uma afinidade com a mãe da menina. E o Francisco encarnou nela e falou: a senhora precisa fazer uma música para mim, porque a senhora faz música para todo mundo, a senhora precisa fazer uma música para mim também. E isso aí eu fico sabendo depois do acontecido. Porque o que aconteceu foi o seguinte: nós estávamos... Eu já sabia que o Francisco ia participar, não tinha nem falado para a mãe dele e para o pai ainda, mas eu pensava que era pouca coisa que ele ia participar, né? E sabia que ele estaria ali no livro. E aí a gente estava lá na casa da Marcela um dia, recebendo alimentação, e aí a Fernanda tinha recebido uma mensagem psicografada dizendo para a mãe, que é a Érica, e o Fernando, dizendo para os pais do Francisco que eles teriam uma surpresa. Aí ficou aquele suspense de saber qual a surpresa. Para mim, a surpresa seria que o Francisco estaria no livro. Para mim, essa seria a surpresa, né? Era a coisa mais lógica para mim. E a mãe, nossa, ficou ansiosa, querendo saber, todas essas coisas assim. Mas aí o que aconteceu? Todo mundo preocupado com essa mensagem que a Fernanda tinha recebido. O que será que é essa surpresa que o Francisco falou? E eu comigo falava: é o livro. Qualquer hora eu vou ter que falar para a Érica e para o Fernando, que é o livro mesmo, que ele está no livro. Mas aí nós estávamos lá na casa da Marcela, e aí, de repente, ele se aproximou de mim, né? O Espírito Francisco se aproximou de mim e falou: tio Jorge, é uma música. É uma música. A surpresa é a música. Tipo aí, para ele estar no livro não era surpresa nenhuma. A surpresa que ele queria passar para a mãe dela, para o pai e para a mãe dele, era a música. E eu ali já desfiz até daquele negócio. Falei: que música? Não tem nada a ver com música, né? Eu falei: que música que nada? Eu nem vou falar isso. Quando foi na hora do evangelho, que todas as vezes que a gente recebe os alimentos lá na casa da Marcela, no final a gente encerra com o evangelho. A Fernanda incorporou o pai Joaquim e falou: olha, a surpresa é responsabilidade do Jorge, porque é uma música do Francisco que ele tem que fazer. Eu falei: meu Deus do céu, né? Eu saí dali naquele dia, quando chegou a noite eu fiz a música, que é Francisco Alegria, uma música minha, né, que é eu que recebi, mas da dona Licinha, que está lá no plano espiritual, que eu já tinha feito músicas com ela quando ela estava encarnada. E ela que manda essa música do Francisco, que chama-se Francisco Alegria. Então essa era a surpresa do Francisco. Está no livro também, a gente contando essa história aí. Então é um livro assim que consegue prender as pessoas do começo até o fim. Além da principal história, que a pessoa quer saber como se desenrola, também... essas histórias paralelas, né? Inclusive falando de pandemia bastante, o pai Joaquim falando que o mundo vive em pandemia, e a gente sabe que o mundo vive em pandemia, para a gente não se assustar tanto com a pandemia, porque ele faz umas colocações fantásticas. Ele fala: olha, vocês estão preocupados com essa pandemia, tem que se preocupar sim, mas estão se preocupando com a pandemia do aborto, com a pandemia do trânsito, né? Com a pandemia dessas revoluções que tem, com a pandemia dos assassinatos, né? Com a pandemia das crianças morrendo aí, não sei quantos milhões de crianças morrendo por dia de fome. Fala: tudo isso é pandemia. Só que essa pandemia só está preocupando vocês porque ela entra na vida de qualquer um, em qualquer classe social, em qualquer momento ela não pede licença. Enquanto as outras pandemias, a gente senta na frente da televisão, pega um prato de comida, fica comendo e vendo tudo isso acontecer longe da gente. Então, se não é com a gente não se preocupa com essas pandemias, a gente só está preocupado com essa outra. Então, tem muitas lições assim interessantíssimas, muitas informações que eles passam para a gente, falando do medo dos trabalhadores, né? Medo dos trabalhadores, é um absurdo, dos trabalhadores espíritas, né? O medo deles ficar fugindo nessa hora. O pavor pode ser, tem que ser tomado por outros até que são leigos, mas não por espírita. E a gente vê isso acontecer aí. Até hoje, casas espíritas ainda estão fechadas. Com certeza, né? Depois desse carnaval, um monte de gente na rua, como é que a gente vai ter medo, né? Se você tem fé e está num trabalho de amor, a sua frequência está elevada, você não vai ficar doente, não vai pegar nada.
Ô, Jorge, mas e a música? Não tem jeito de tocar música pra gente? Nem você, nem o Lúcio trouxeram o violãozinho aí, né? Você já gravou alguma coisa? Eu não pensei nisso pra vir pra cá, né? Como eu fui pego meio de surpresa, eu não pensei. Podia ter trazido o violão pra cantar aqui, que é muito legalzinha a música, né? Seria super legal, Francisco Alegria, Não é? Mas é muito bacana a música dele, que a dona Licinha fez pra ele. Que ele falou, a Marcela tem música, né? O Pedrinho tem música, o Marcinho lá da Coal tem música, não sei quem mais tem música, eu também quero uma música para tocar lá na casa da Marcela, né? E aí, e é legal ainda o seguinte, que na hora que ele pediu para ela fazer a música, ela falou, tá bem, eu tenho bastante sintonia com o Jorge Reis, que a gente já fez músicas, eu vou fazer a música e vou passar pra ele. Aí ele falou, mas que hora? Tipo assim, já pergunto que aí é coisa de criança, não é mais aquele espírito. Mas que hora que a senhora vai fazer isso? Ele falou, não, tenha calma. Aí outro dia ela chega e fala pra ele, ó, já passei a música. Ele falou, tá bom, então que dia que ele vai cantar? Aí ela fala, não, a gente vai fazer o seguinte. Aí a Marcela fala assim, nós vamos envolver ele pra poder ele tentar receber essa música. Aí a gente entende os recados que eles passaram pra mim. No dia que eu estava lá, que ele falou que era música, eu já estava com a música na cabeça, só que eu não sabia, né? Então são essas coisas assim muito interessantes que acontecem nesse desenrolar assim. E ele manda uma mensagem que ele manda para a mãe, para o pai, para a irmãzinha, dentro da música, mas é uma música muito singela que a gente está preparando ela para cantar no domingo, lá no lançamento, lá na AME, né? E quem vai cantar é uma criança também, né? Quem vai cantar é a Isabela, minha neta, que já está decorada para cantar. Ai, que legal. Ô, Jorge, já tem gente perguntando aí o preço do livro, quanto que é o preço do livro, se você já tem para pronta entrega. Nós vamos mostrar isso aí. Antes disso, eu queria que o Marcelo visse, tem muita participação aqui. Vamos lá, Marcos. Exatamente. Aliás, aproveitando, né, que tem uma grande participação, se você não é inscrito ainda no canal da Rádio Vivência Espírita, convido você a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, participar junto aqui da família da Rádio Vivência Espírita e também, claro, acompanhar os demais programas que nós temos aqui. E lembrando, né, que o Jorge faz parte do programa da programa Vivência Espírita, todo domingo às 8 horas da manhã, imperdível, né? Então vai preparando aí a tua agenda aí para acompanhar o trabalho do pessoal de domingo de manhã. Então tem vários recados aqui, e lembrando, se você estiver no YouTube, você tem aqui também uma partezinha azul ali, falando um pouquinho sobre o lançamento do livro, o link, para que você também possa acompanhar. Tem os recados aqui, a Écio César dizendo aqui, ótima sexta-feira para todos. A Gisele Lacerda, boa tarde a todos. Abraços, Gisele e Rivale de Itaberá, São Paulo. Um abraço para a Gisele também, para todos de Itaberá. A Maura Russo dizendo boa tarde a todos. Cláudia Oliveira, ótima tarde a todos. Rose Romanello, boa tarde. Carmen Marcelo Lúcio, boa tarde para Rose. Carlinhos Camel, um grande abraço para o Carlinhos. Boa tarde, Carmen Mírio, Marcelo Siring, Lúcio Jorge Rei a todos. Vera Lúcia Batalha da Siqueira Renda, boa tarde a todos. Mara Souza, boa tarde, Carmen Marcelo e Lúcio, e convidado Jorge Reis, gratidão, paz e luz sempre. A Elba Miranda, deixando um recado aqui, boa tarde a todos. Minha irmã, a Elba é minha irmã, lá de Remanso, na Bahia. Opa, pessoal da Bahia acompanhando a gente aqui, né? Um abração para a Elba. Ana Lúcia Miranda, boa tarde a todos. Minha prima, lá de Salvador. Ana Lúcia é minha prima lá de Salvador. Aqui a família prestigia, né? Isso é bom, né? Isso é bom. A Juliana Escorza deixando boa tarde aqui, pessoal. Sônia Regina, boa tarde, paz e luz para todos. Marcelena Prado Vieira Lima, boa tarde. Maria Alexandrino, boa tarde, Jorge e irmãos. A Ana Alves, boa tarde a todos. Fátima Cincos, boa tarde a todos. Ana Alves, parabéns por essa missão, Jorge, e pela humildade, muita luz em sua vida. O pessoal deixando recados aqui para o Jorge. O Araquém Leão, boa tarde, Jorge, parabéns. E aqui já tem perguntas para você, viu, Jorge? Lembrando também que nós temos recados aqui no WhatsApp, daqui a pouco a gente fala um pouquinho dos recados que o pessoal deixou. Já começo com a pergunta do Écio César. Boa tarde, Jorge. Nessa trajetória dos espíritos, já relataram para você que antes de nos materializarmos na Terra, reencarnaríamos primeiro no plano espiritual? A reencarnação no plano espiritual é algo assim bem lógico quando a gente estuda profundamente. Tem gente que não aceita, né, ainda,
Mas tem um livro muito interessante do Carlos Bacelli, Reencarnação no Mundo Espiritual, que é muito interessante esse livro. É um livro muito lógico, é um livro, quando a gente quer trabalhar dentro da razão, ele traz todas as informações para a gente. E é o seguinte, como que as pessoas chegam no plano espiritual? Elas têm que chegar de outra dimensão também. Elas não chegam só daqui para lá, elas chegam também de lá para cá. Né? Tem livro, Gestação no Plano Espiritual. De onde é que vem essas crianças, por exemplo, se tiver gestação no plano espiritual? Ele tem que vir de outro lugar também. Então, eu acredito piamente que sim, no plano espiritual, a diferença do plano espiritual para nós aqui é muito pequena na primeira dimensão, na primeira parte que está aqui em cima. Né? Nós estamos aqui praticamente um grudado no outro, entrelaçados aí. Então não tem muita diferença não. A gente que cria diferença demais, né? O que acontece aqui é reflexo do plano espiritual. Então tudo que acontece aqui acontece no plano espiritual, isso é lógico. Beleza, maravilha. Tem aqui outros comentários. A Maria Socorro enviando aqui muita luz, gratidão. A Fátima Regina Sorice, boa tarde, Jorge. Yolanda Garzon, boa tarde, de Uberaba. Um abraço para todos de Uberaba. A Fernanda Cassal, deixando um recado aqui, boa tarde. A ajuda do Marcelo no trabalho de psicografia foi muito bonito. Agradeço de coração o período em que ele se dedicou na casa da Marcela. Um beijo da dona Elza, que hoje se encontra no plano espiritual. Então, a Fernanda é a mãe da Marcela, né? A mãe da Marcela. Mãe da Marcela, autora espiritual. A Fernanda recebe muitas mensagens, inclusive ela está falando aí do Marcelo, aquele que a gente estava falando, né? Que se identificou bastante com ela também, veio passar várias mensagens e ela também criou afinidade com a mãe, a dona Elza. Dona Elza, não, minha amiga, grande amiga, a Elza, nunca chamei ela de dona, né? Sempre foi Elza. E partiu para a parte espiritual também aí no mês de dezembro. Tá, joia. Tem a Silva Tomé também mandando um alô pra gente. O Alexandre Oliveira, boa tarde a todos. Regina Célia Pádua, sucesso, muita luz e paz. E aqui no WhatsApp da Rádio Vivência Espírita, tem alguns recados também. Do Marcos Sugael Gama, boa tarde, amigos, pela primeira vez em tempos cancelaram a reunião e hoje eu vou conseguir assistir o programa. Então, acompanha a gente. Legal, Marcão. Aí, Marcos. O Iramir, ou a Iramir, não sei. Não, é o Iramir, é o Iramir lá de Salvador. Iramir. Legal. Sou Iramir de Salvador. Hoje recebi meu livro, Alegria e Gratidão à Espiritualidade por nos mandar essa preciosidade através da mediunidade do nosso querido irmão Jorge Reis. A gente tinha feito uma venda antecipada, viu, Marcelo? Que foi muito legal. O Rodrigo colocou aí as vendas antecipadas para poder facilitar. Inclusive, por exemplo, todas as pessoas que compraram antecipadamente, eu já autografei todos os livros e lá no dia na AME é só a gente entregar. E para as pessoas de fora, de outras cidades, nós já encaminhamos todos também pelo correio. E o Iramir é um grande irmão também que a gente tem lá em Salvador e ele já recebeu o livro dele. Ainda bem, já está lá na mão, comprovado já que já chegou por Iramir. É isso aí, maravilha. E lembrando, né, pessoal, aqui no chat nós temos o link para você acompanhar o lançamento do livro aqui e ver exatamente como você pode também adquirir. E a pergunta do Marcos Sugael Gama para você. Apesar de crianças do mundo espiritual, as crianças são espíritos experientes e com muita vivência, né? Teria algum propósito para esses espíritos manter a aparência de crianças do mundo astral? Olha, Marcos, falar de propósito, a gente não tem condições assim de afirmar propósito. O que a gente sabe é o seguinte, é necessidade. Então, ao invés de propósito, a gente tem que falar necessidade. Tem crianças que têm necessidade de continuar se desenvolvendo no plano espiritual como se fosse criança. Para isso, ela recebe todas as orientações, elas vão para a escola, elas têm lazer, elas tomam conta delas, tudo isso. Enquanto tem outras crianças que elas já chegam lá e já tomam a forma perispiritual do que era antes. Entendeu? Então, tem criança que chega lá e já fica adulto de uma hora para outra. Porque não tem necessidade de passar por aquela fase. Então, eu falo assim, é questão de necessidade. Agora, o propósito, quem sabe mesmo, é só a providência, né? Por que que algumas precisam passar por essa fase de criança, adolescência e crescer normalmente lá, e outras chegam e já conseguem? Eu calculo que é muito mais por questão
de espírito mesmo, de evolução espiritual. Tem umas que não tem necessidade. Chega lá, já retoma uma tarefa que já tinha antes e continua. Só que ela não perde as características nenhuma. Ela continua com o pai dela aqui, que ela teve nessa reencarnação, com a mãe, com os parentes. Quando fala com elas, fala exatamente como o filhinho que era, como a filhinha que era. Não perde essa característica. Por exemplo, nós temos o caso da Marcela. A Marcela, ela desencarnou com 13 para 14 anos de idade. E quando, depois de 1 mês e pouco, ela já abordou a mãe dela para desenvolver um trabalho espiritual. Porque falou, agora a senhora vai pegar a caneta e não vai soltar mais. Quando ela fala não vai soltar mais, é até o desencarne da mãe. É um trabalho, missão que elas têm, que é contada no primeiro livro. Elas têm essa missão de fazer esse trabalho de consolação, ajuda consoladora para as pessoas aqui na Terra. Então, aqui no nosso plano, é claro. Então, ela já chegou e para ela foi indiferente, entendeu? Então, hoje ela está aí com 20 e tantos anos de idade, já faz mais de 10 anos, e ela chegou como uma adulta e logo assumiu a casa da Marcela no plano espiritual, né? Então, você vê que já era um espírito bastante evoluído, um espírito que já estava com esse propósito de voltar para lá e já tomar o rumo dela, que era a missão, dessa missão consoladora. É o que a gente percebe, né, Jorge, que realmente tem alguns espíritos que vêm e ficam naquela casca de criança e que, na verdade, vêm justamente para ajudar os pais a despertar um pouco para essa coisa da espiritualidade, para, de repente, falar, ó, você tem uma missão, você tem um dever, né, já programado. Então, querendo ou não, essas crianças, elas vêm justamente para trazer um pouco desse despertar espiritual, né? Queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito. Claro, a gente tem que prestar muita atenção nas crianças. E outra coisa, por que tem que prestar nas crianças? Porque eu calculo que mais de 90% são superiores a nós, né? Porque cada vez que o tempo passa, a criança é mais superior. É só a gente ver. Só falta elas nascer falando. Porque o resto ela já é totalmente diferente, né? Meu filho está com 40 anos, então se ele está com 40 anos não é tão velho assim. Mas com 40 anos a gente amarrou ele quando ele nasceu e envolveu ele dentro daquele coelho, daquele negócio lá, não sei se era coelho o que era, ele ficar todo durinho. Porque se a criança quebrava, parece, se você pegasse ela, não amarrasse naquele negócio, não botasse ela dentro daquilo, quebrava. Hoje você já viu falar naquilo? Você ficar embrulhando. A criança, você solta ela, ela já quer andar, levanta a cabeça, faz tudo isso. Então, e outra coisa, vai crescendo, sabe tudo. A gente que é velho não sabe mexer no computador. Eles começaram a entender de coisa, já sabe mexer em celular, sabe mexer em computador, sabe mexer em tudo. Quer dizer, já nasceram sabendo. Então a gente vê como eles estão evoluindo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, que a gente aprende muito com elas. Não esquecendo que a idade entre o nascimento até 7, 8 anos, 9 anos de idade, a responsabilidade é toda nossa. Nós podemos perder uma criança nessa idade. Podemos perder, porque passou dessa idade, a gente não consegue mais o que a gente pensa. Então a idade de você, da responsabilidade dos pais é essa daí. Embora você possa estar vendo todos esses talentos, nós não podemos nos enganar, achar que tudo quanto é criança índigo, é criança cristal, é criança não sei o quê. Tudo quanto é criança é mais evoluída, está lá no livro dos Espíritos. Todas as gerações que estão nascendo são mais evoluídas. Não precisa nomear ela nem dar cor para elas, não. Para mim isso aí é natural. Eu também concordo com essa classificação aí. Para mim também não tem muito fundamento, não. Eu acho que criança, elas vêm mesmo porque é a coisa até natural, né? Imagina se nós, por exemplo, quantas vezes a gente foi e voltou? Nós eu acho que essa encarnação para nós, acho que é a melhor encarnação. É a possibilidade de nós estudarmos muito, de conhecermos tudo que a gente está conhecendo, possibilidade da gente fazer realmente uma evolução. Aí nós vamos para o plano espiritual, vamos voltar como? Zero? Não, né? O nosso conhecimento vai ser muito maior do que quando nós somos criança nessa encarnação. Então eu também vejo não gosto da classificação também, Jorge. Não concordo muito com isso aí, não. Porque ficam criando coisas assim. Eu acho que é falta de conhecimento até espiritual, sinceramente. Sim. Né? Porque quando a gente conhece o livro dos Espíritos, quando conhece a codificação espírita, a gente vai ver. Porque tudo quanto é mãe que é pai, ela quer que o filho dela seja mais inteligente, que é melhor do que os outros. É tudo igual. É claro, vai ter os destaques ali. Né? Então, mas a criança, por exemplo, que quase tudo quanto é criança, até 7, 8 anos de idade, ela tem mediunidade. Ela está entre lá, a reencarnação só se completa depois dessa idade. Ela continua reencarnando, até essa idade ela continua reencarnando. Então, quer dizer, ela tem muita sensibilidade com o mundo espiritual.
Mas a criança basta ver alguém, dizer que viu alguém, tem mãe que já fala que o Chico Xavier já está na casa dela, já nasceu lá. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, um detalhe, essa rotulação que se faz cria uma responsabilidade desnecessária em cima dessa criança. Né? Não, e também cria uma diferenciação. Cada criança traz um talento, né? Todas as crianças são especiais, todas as pessoas no planeta são especiais, porque todas têm o que veio trabalhar, né? De fragilidade e tudo mais, mas todos nós temos algo especial que é só nosso, que nós vamos fazer. E as crianças vêm também com isso. E é evidente que muitas crianças veem futuro, vê gente desencarnada, vê passado, uma série de coisas, não significa realmente que ela é já o Chico Xavier. Mas todas as crianças têm essa habilidade. Isso. É que muitos pais não dão importância para isso. A criança está inventando, viu um filminho, viu desenho, e não dá importância. Mas se ouvir mesmo a criança, vai entender que todas elas têm, né? E aí a gente volta no caso lá do Antônio, criança, do personagem do livro. Mesmo sendo na década de 30, não existe pai e mãe que não tenha discernimento. Ele pode ser analfabeto, ele pode ser o que for. Pai e mãe é pai e mãe. É especialização mesmo. Não existe pai e mãe diferente. Se ele é pai e mãe, é porque ele tem capacidade para ser. Então, a gente tem que prestar atenção desde criança, porque você acaba perdendo a criança. Você acaba não percebendo as coisas que acontecem em casa, deixando para lá. E hoje em dia as coisas estão meio preocupantes, porque você dá o celular, você dá o tablet, você dá tudo e deixa para lá. Antigamente a criança ia brincar na rua. Eu estava falando até com um amigo meu, né? Que a gente brincava de carrinho alemão, fazia carrinho de areia, fazia isso, fazia aquilo, tudo, não tinha nada, brincava o dia todo na rua, claro. Hoje você não vai deixar a criança brincar na rua, que não tem jeito mais, os perigos que tem. Mas substituir por celular, por tablet, tudo que a criança não está exigindo mais. Ela não está mais exigindo a atenção do pai e da mãe. Pode perceber. Porque antes, quando não tinha essas coisas, ela exigia a atenção do pai e da mãe. Agora não. Agora que a obrigação se tornou maior ainda. Por quê? O pai e a mãe que tem que ver isso, e não a criança. Né? Sempre foi assim. Mas hoje é muito pior. Porque senão você perde a criança para os jogos eletrônicos, para todas essas coisas aí. Né? Não, e também ela não vai desenvolver, né, Jorge? Quando nós éramos crianças, por exemplo, brincava na rua, uma série de coisas, você tinha toda uma habilidade de montar o carrinho, de estratégia de onde eu vou descer, se eu cair aqui, como é que eu vou fazer? Então, assim, tudo isso vai desenvolver habilidades, muitas habilidades. A criança, quando ela fica só hoje no jogo, qual habilidade ela está desenvolvendo? Primeiro que fisicamente falando, ela não tem, né? A mobilidade dela é pouca. E fica no mental o tempo todo. Então, assim, é meio complicado. Ela não constrói nada, ela só está assistindo. Né? Então fica meio limitado, né? Exatamente. Muito ruim, né? Muito bem. Tem mais recadinho aqui, Mar? Dá uma olhadinha aí. Alguns recados. E lembrando, pessoal, né, se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta aqui para o nosso querido amigo Jorge Reis, pode deixar sua mensagem. Tem aqui a Maria Viana, que maravilha, que história, livro deve ser espetacular. Maria Dias, Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço a todos de Niterói. A Fernanda Cassal, dia 8 de março, a Marcela completa 28 anos. É bem interessante, né? É justamente o Dia das Mulheres, né? Dia das Mulheres. Legal. A Sônia Regina aqui, sucesso primo, você é uma pessoa de muita espiritualidade, muita luz. Fernando Cassal, obrigado, Sônia. E a Écio mandando uma outra pergunta para você também. Manda lá. Haveria uma colocação sua de que quando reencarnados não lembramos quando estávamos no plano espiritual e os espíritos no além não lembrem que vieram para a Terra? Eu não sei se estou entendendo direito a pergunta do Aécio, mas, por exemplo, eu tenho a teoria. A Carmen pode falar depois, que é especialista aqui nessas regressões aí é a Carmen. E você também, né, Marcelo? Os dois. Mas eu quero falar a minha. Eu acho que a gente lembra de quase tudo, sinceramente. É porque a gente não se dá chance para isso. Se a gente fizer uma reflexão nas nossas vidas, a gente vai perceber por que eu sei quem eu fui, sabendo quem eu sou agora. Com todos os sentimentos que eu tenho hoje,
se eles são bons ou se eles são ruins, são reflexos das encarnações passadas. Então, o que acontece? A Carmen acabou de falar, a melhor encarnação é essa. Essa é a nossa melhor encarnação, porque ela é o somatório de todas. Agora, eu tenho que trabalhar com os contrapontos. Se eu sou orgulhoso, eu tenho que chegar a essa conclusão por mim mesmo. Olha, eu sou uma pessoa orgulhosa. Então, eu tenho que trabalhar o contraponto, que é a humildade. Então, eu sei que eu estou trazendo isso de lá. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas tendências, nós estamos trazendo essas tendências de reencarnações passadas. Então, nós temos que trabalhar isso. Eu posso trabalhar por mim mesmo. Por isso que eu falo, eu não preciso saber se eu fui rei, se eu fui rainha, ou se eu fui o súdito. Eu não preciso saber disso. Mas, na realidade, eu sinto o que eu tenho sentimento de todas as coisas que eu preciso mudar ou não. Então, vem a pergunta, conhece-se a ti mesmo. Agora, se a gente não tem condições de nada... Hoje já existem, por exemplo, os profissionais, como a Carmen, que a gente está aqui com ela, e o Marcelo, que trabalham isso na gente, que chegam lá, conseguem, quando o problema está afetando, chega um momento que começa a somatizar essas tendências, esses problemas que a gente trouxe de encarnações passadas, começa a somatizar, começa a dar problema no corpo. Quando dá problema no corpo, tem que procurar profissionais, que hoje, cada dia, está ficando mais evoluído nesse sentido, né? Lembra que antes a gente só tinha regressão, agora a gente já tem a psicoterapia reencarnacionista, que é o caso da Carmen aqui, que consegue trabalhar isso perfeitamente com a gente. Então, não sei se é isso que o Oécio perguntou, que a gente consegue saber mais ou menos quem a gente foi. Então, a gente tem que ter humildade para poder a gente trabalhar isso na gente. Agora, não sei se ele perguntou de outra dimensão para a dimensão anterior, né? Não sei se foi isso. O Oécio, ele faz só pergunta de prova, né? Não, e a outra pergunta aqui, né, nessa mesma questão, ele diz o seguinte, e se lá no plano espiritual, quando estamos lá, esquecemos de que nós estivemos aqui na Terra? Na primeira não, né? Na primeira ida não. Existem exceções, é claro, né? Então, se eu sou consciente, se eu parto daqui consciente, com certeza. Agora, tem pessoas que são protegidas. Tem pessoas que são protegidas. Por exemplo, ela teve uma morte terrível, de alguma maneira, que aquilo ali foi uma escuridão na vida dela. Muitas vezes ela é protegida de tudo, é como se ela tivesse esse esquecimento lá para não lembrar daqui. Agora, a maioria lembra, pelo menos dessa encarnação. Agora, para ter lembrança de outras encarnações, mesmo nós lá no plano espiritual, aí depende de cada espírito se ele tem condições ou não. No caso dos nossos livros da Marcela, todos os livros, eles têm algumas máquinas já especializadas. Por exemplo, Câmara de Terapia de Vivências, né? A Câmara de Terapia de Vivências, você entra nessa câmara com os assistentes lá no plano espiritual e você só não consegue interagir com as cenas, mas você vive todas as cenas de novo, como se você estivesse dentro de todas as cenas, só que você não consegue modificar nada. Então você volta no passado como se você estivesse ali vendo tudo, mas você não consegue modificar nada. Então, você vê como que é legal a gente ver. Hoje em dia, eu acabei de falar na psicoterapia reencarnacionista. E se a gente vê a Câmara de Terapia de Vivências no plano espiritual, é nada mais, nada menos do que isso. No primeiro livro da Marcela, ela vai para a Câmara de Terapia de Vivências porque ela já era uma pessoa trabalhadora, evoluída, mas ela tinha uma diferença na vida dela que ela não conseguia resolver e não sabia o porquê. Então ela vai para a Câmara de Terapia de Vivência e ela descobre que numa encarnação na Idade Média, a mãe dela, que é hoje a mãe dela, Fernanda, foi sacrificada pelo Tribunal da Inquisição já na França. Foi sacrificada e ela era uma menina filha de senhor feudal e ela não conseguiu resolver o problema da amiga dela, que hoje é a mãe dela. Então você vê, ela já tinha outras vivências com a mãe dela nesse inteirinho da Idade Média para cá, viveu com a mãe dela aqui nessa encarnação, mas ela ainda tinha esse quê para resolver. E ela descobre lá, falando, não, realmente não foi a minha culpa. Né? Porque ela carregava isso dentro dela como se ela tivesse sido responsável por ter acontecido isso com a amiga dela naquela época, era uma grande amiga dela lá atrás. Então a gente vê a importância dessas regressões no plano espiritual. Eles faziam a gente lembrar lá. Agora também, de acordo com a necessidade. Ninguém chega lá de uma hora para outra e já vai lembrando de tudo, vai sabendo de tudo, vai... Porque de repente você deixa a pessoa louca lá se a gente fizer isso também com ela, né? Com certeza, e eu acredito que não vai demorar muito, aqui vai ser assim também. Essa câmera, se já existe lá,
daqui a pouco já está aqui também, né? Eu acho que vai chegar um momento em que as pessoas precisam de ter pelo menos algumas lampejos assim, porque às vezes a pessoa até sonha, né? Tem pesadelos e tudo mais de vidas passadas. Então vai ter que ter para ter consciência de falar, meu Deus, de novo estou fazendo isso? Não, dessa vez eu preciso mudar. Então assim, só no choque mesmo para a pessoa poder despertar e dar o salto, né? Acho que é importante isso. Mas acho que tem pergunta mais aqui. O Aécio está falando alguma coisa. Ele refez a pergunta, eu acho até importante, depois eu posso até acrescentar algumas outras coisas também, que é mais ou menos o seguinte, que ele refez aqui, dizendo o seguinte, que nos livros do Dr. Inácio, ele nos relata que os espíritos no além não recordam que vieram da Terra e nós não lembramos que viemos do mundo espiritual. Então é isso que ele quis colocar. Não, então, mas foi aquilo que eu respondi. Nem a maioria, assim, por exemplo, se a gente chega lá no plano espiritual, a gente lembra que saiu aqui da Terra. Não esquece, não. Tem casos que sim, se for necessário, né? Nos próprios livros do André Luiz, nós encontramos casos lá que eles fazem a pessoa esquecer, dão um choque de amnésia lá no espírito. Por quê? Porque a família está perturbando tanto que eles põem a pessoa na sonoterapia lá. Né? Agora, nos próprios livros do André Luiz, a gente vê, todo mundo lembra da última encarnação. Não tem lá quase ninguém esquecido da última encarnação. Agora, se a pessoa estiver num estado de loucura, alguma coisa, ela vai acabar esquecendo de tudo, não vai saber nem quem ela é. Se uma pessoa, por exemplo, suicida, né? Ele chega lá meio diferente. Ele vai passar por dificuldades para poder ele relembrar. De repente, fica apagado. Muitas coisas. Então, mas a maioria de nós não. A maioria de nós volta consciente. Mesmo porque eu só consigo viver a minha erraticidade se eu lembrar. Senão eu não consigo. Como é que eu vou me acertar se eu não lembro de nada? Eu não teria condições de lembrar de nada. Então, a erraticidade é exatamente para isso. Para eu estar lá e eu refletir naquilo que aconteceu comigo e eu tentar melhorar. Voltando de novo na psicoterapia reencarnacionista. Que é? É como se fosse o especialista que eu para falar, né? O que é? É você relembrar o que aconteceu com você e você falar o que eu tenho que fazer para melhorar. Ver o que você fez lá para corrigir isso lá no plano espiritual e voltar para cá sabendo, eu vim para acertar aquelas coisas que eu estou precisando acertar. É mais ou menos isso, né, Carmen? Com certeza. E é muito interessante porque a família com a qual que nós escolhemos, né, estar, tem todos os elementos para a gente poder resolver isso. Né? Então, quais são os gatilhos e sentimentos e comportamentos que o meu pai, por exemplo, dispara em mim? O que minha mãe dispara em mim? O que meus irmãos? O fato de eu ter nascido rico ou pobre, estar mulher ou homem, estar da cor, enfim. Todas as situações que nós reencarnamos aqui são situações gatilho para que possa trazer para nós aquilo que nós precisamos de melhorar e as nossas virtudes. Porque a gente também não é só feito de coisa ruim, né? Nós temos muita coisa boa. Só que, infelizmente, a gente fica dando ibope para o ruim. Voltamos na culpa, né? Que o Jorge estava falando no começo do programa. Então, assim, principalmente essa coisa da culpa, né? Então, nós precisamos de se perdoar, de se amar, né? Esse amor próprio que a gente tem que resgatar. E é isso que a gente veio fazer aqui. Então, eu acho que esse é o caminho para que nós possamos dar esse salto e sair daqui melhor do que nós entramos, né? Eu acho que essa é a finalidade. E a psicoterapia, ela vai ajudar nesse sentido. E aí, se a pessoa está muito... Então, vamos voltar né, para olhar lá atrás e falar, olha, você está repetindo isso há pelo menos 5, 6, 10 vidas, fazendo a mesma coisa. Então, essa oportunidade aqui é para fazer diferente. Então, Carmen, então, acho que é isso aí. Nesse livro, agora, é psicoterapia o tempo todo, quase. Porque eles, para todas essas histórias que eles precisam ver o que aconteceu, por exemplo, nós voltamos de novo na história do Antônio. O Antônio tem coisas que ele não sabia o que significava. O que aconteceu sem ele saber com a família dele, ele não sabia. Então precisou entrar nisso, em conexão com outras mentes, para poder descobrir. Então é eles visitando esses locais para saber tudo o que aconteceu. Por exemplo, o Antônio, ele assume o lugar de outra criança. Ele não conhecia outra criança, a criança já tinha morrido, então ele volta lá
quando a criança morreu, para ver como é que a família vivia no sertão nordestino, como que era, por que que aconteceu, por que que eles vieram. Então, tudo isso é mostrado para ele se envolver com aquilo ali também, para entender os pais, para entender tudo. Então, vem fazendo um trabalho, para mim, é a psicoterapia, de você mostrar, eles mostrarem isso e saber, mas o que tem que ser feito para melhorar isso aí, para acertar essas coisas. Né? A Marcela trabalha muito com isso, desde o primeiro livro dela, que é Casa da Marcela, onde floresce a esperança, que eles trabalham. Tem o segundo livro também, né? Entre os Dois Planos, também, que trabalha isso também muito, e esse agora, que também mostra essa coisa. Quer dizer, é uma marca deles, de contar histórias, mostrando a história pra gente. Não é simplesmente um narrador chegar e narrar, aconteceu isso, aquilo, não. Eles mostram pra gente. Então eu consigo ver todas essas imagens. Essas imagens estão todas na minha mente. Então eles me levam também para ver essas imagens, para mim conseguir descrever com mais facilidade, né? Com mais fidelidade, no caso. Mostrar os cenários, mostrar todas essas coisas. Muito bom, maravilha. Mas tem mais um comentáriozinho aqui? Acho que tem mais coisas aqui. Tem mais coisas, né? E só lembrando, né, cara, me ocorreu agora desse assunto que eu acho que é bastante pertinente, aquele trecho do Livro dos Espíritos, na questão 399, né, que fala sobre o esquecimento do passado, que tem um trecho da resposta que eu acho que ajuda a contribuir aí com essa discussão que é bem interessante, né? Só citar aqui rapidinho, que é o seguinte, que mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu a cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vagas consciências que lhe podem ser reveladas. E essas revelações, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil e nunca para satisfazer a curiosidade. Então, querendo ou não, a gente sabe que com o auxílio, né, e a contribuição de irmãos de luz aí, a gente sabe que quando traz alguma coisa à consciência, essas lembranças, é porque tem uma finalidade. Ou para a gente perceber as nossas ações, para a gente entender o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode fazer de melhor. Então, eu também acho que, à medida em que você vai caminhando nesse processo de autoconhecimento, você também vai abrindo um pouco desse véu aí, vai começando a também perceber mais coisas que vão contribuir, evidentemente, para você ser uma pessoa melhor, né? E também, então, Marcelo... Oi, diga. Por isso que não pode ser por curiosidade. Né? Exatamente. Não pode ser por curiosidade, tem que ser por necessidade. Porque tá cheio de curioso aí. Aí eu não tenho dúvida, né? Tá cheio de terapeuta, tá cheio de psicólogo aí fazendo regressão nos outros para dizer que ele foi rei, para dizer que ele foi rainha, para dizer que foi isso, para dizer que foi aquilo. Isso não vale nada, não serve nada. Para massagear o ego. Acho que o psicólogo é o bicho mais esperto que existe. Então o que é que ele vai ver? O que é que essa pessoa tá querendo? É isso que ele tá querendo, então eu vou fazer ele ver isso aqui que ele quer. Isso aí não precisa ser psicólogo, né? A gente vê em tudo quanto é lugar. Basta ter um pouquinho de sensibilidade que a gente sabe o que a pessoa está querendo. E é igual uma entrevista num centro espírita. A gente olha para a pessoa, você tem que ter honestidade para você falar o que ela precisa, não o que ela quer. Né? Então, por isso que não tem esse negócio de curiosidade. É necessidade. Porque a espiritualidade, os mestres, né? Os espíritos de luz, eles vão levar a gente para onde a gente tem necessidade. Eles não levam a gente para onde a gente quer, não. Leva para onde tem necessidade. Não adianta ficar pensando, eu quero saber mais reencarnação, quero saber mais, não vai saber nada. Você vai saber o que você precisa e acabou. Resolveu o problema, está resolvido. Né? Com certeza, com certeza. Exatamente. Tem aqui a participação do Wilson Girardi, que inclusive foi nosso aluno, né, Carmen? Nossos queridos, Wilson e a Lígia, beijo para vocês. Eu tô com saudade dele, sabe por quê? Faz tempo que eu não vejo ele no programa Vivência Espírita. Não sei se ele tá fazendo alguma coisa domingo de manhã. Né? Pois é, depois ele pode responder aqui. Isso. Ele está dizendo o seguinte, boa tarde, meu abraço e da Lígia a todos, o Jorge é mais que especial. É uma joia rara, pois nos tem trazido muita informação do mundo espiritual. Parabéns a Carmen, a Marcela e a equipe. Então, um beijão aí pro Wilson, para a esposa Lígia, enfim, já com saudades dele aí, uma pessoa que a gente gosta bastante. Tem uma pergunta aqui da Maria Viana, uma pergunta que eu acho que é muito importante e pertinente, né, que você tocou nesse assunto.
Como começar, pelo menos, a trabalhar o auto-perdão? Olha só. Você vê que coisa interessante? A gente está falando, acabamos de falar nisso, nessa dificuldade, né? No livro tem uma receita muito legal deles falar sobre isso. Pensa nos outros, né? Você trabalha o auto-perdão pensando na felicidade do outro. Então, mesmo que tenha sido aqueles que nós ofendemos, né? E a gente não se conforma com isso, mas como é que eu vou querer melhorar a minha vida? Desejando o bem para o próximo. Se eu começo a desejar o bem para o próximo, eu vou, devagarzinho, eu vou voltando, vou restabelecendo tudo aquilo. Eu preciso me aproximar, eu não preciso me afastar. As pessoas me amam. Geralmente essas coisas de auto-perdão acontecem com pessoas que a gente ama. As pessoas nos amam, elas já nos perdoaram, elas querem a gente perto delas. E a gente desejando a felicidade delas, desejando tudo de bom para elas, a gente vai conseguindo tirar isso da gente, devagarzinho, e vai tirando, né? Nós não podemos fugir do auto-perdão. Olha, foi. Isso aconteceu, mas vai passar. Um dia vai passar, né? Nós temos que se auto-perdoar. Então, por isso que eu falo que o mais difícil de todos é isso. Eu aprendi isso nesse livro. A dificuldade do auto-perdão. É muito difícil mesmo, mas começa a pensar no outro. Começa a pensar na felicidade do outro. Começa a pensar no outro assim no sentido, como ele gostaria de ter você. Como ele gostaria que você estivesse bem. Aí ele pensando, você desejando o bem para o outro, ele pensando que você teria que estar bem, é energia. As coisas começam a melhorar. Então nós temos que perdoar por isso. Todos nós somos espíritos imperfeitos. A gente faz um monte de coisa errada, né? E um monte de coisa errada é assim, olha, eu fiz, eu não quero fazer mais. É isso. Eu não quero mais fazer. Agora, poxa, talvez assim, eu fiz errado, já me perdoaram, por que eu tenho que me sacrificar mais ainda? Por que tem que passar por isso? Poxa, vou me perdoar, eu quero começar de novo, eu quero ter amor por essas pessoas que eu fiz o mal, talvez, de alguma maneira, né? Então, pensar no bem delas, a gente começa a pensar no bem que elas nos querem. E a gente consegue se aproximar melhor. Talvez isso seja um caminho, mas ninguém tem receita para isso. Mas no livro... Que veio... Diga, Carmen. Não, é que veio para mim aqui, no momento em que ela deu uma intuiçãozinha aqui boa, um outro passo, né? Então, essa é a primeira dica que o Jorge está dando. Veio uma outra dica, agradecer, sabe? Primeiro, agradecer pela vida que nós recebemos, né? De certa forma, nós estamos aqui com uma nova oportunidade. Eu acho que a gratidão é algo, assim, muito importante, para que a gente possa falar assim, nossa, se Deus quer... né, que a luz maior me perdoou, como é que eu posso receber essa vida e não fazer isso por mim? Porque, né, existe um movimento tão grande do nascimento da gente, de colocar pai, mãe, onde a gente vai nascer. É uma logística que a gente não tem noção como é reencarnar, né? Então, assim, se houve um movimento tão grande para a gente reencarnar, eu acho que, no mínimo, a gratidão por todos esses que participaram, para que a gente possa realmente ter esse auto-perdão, né? Então, assim, como que a gente não pode reconhecer isso? Então, a gratidão é uma delas, e a terceira caso é ver as suas capacidades. Se você escrever num caderno quais são as suas capacidades, quanta coisa boa você tem, quanta coisa boa você trouxe de outras vidas, que você fez nessa vida, que você faz. Não olhe para as suas coisas ruins. A pior coisa que você tem é a culpa. Mas comece a olhar as suas qualidades, né? E que nós temos muitas, mas é que é uma mania da gente ficar olhando para coisa ruim. Então, eu acho que é isso aí. Cara, e se a gente não se auto-perdoa, a gente continua machucando aquelas pessoas que a gente ama. Sim. Né? Exatamente. Então, poxa vida, eu quero continuar machucando as pessoas que eu amo. Se a pessoa já me perdoou, é porque ela quer eu com ela. Ela quer que eu esteja bem. Se eu não me perdoo, poxa vida, eu continuo magoando a pessoa que eu amo. Então, esse livro, ele é muito interessante. Eu desejo que ele chegue na mão de muitas pessoas que têm dificuldade para se auto-perdoar. Para ver como que é complicado as coisas na vida da gente quando a gente não se perdoa. E vai ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar. Olha, eu não tinha noção de que jamais eu escreveria isso na minha vida.
Eu acho isso muito assim, psicológico, falar de perdão, de auto-perdão. Eu sou meio tabaréu, eu sou nordestino, meio grosso nessas coisas. Eu sou muito mais prático nas coisas, assim. E eu escrever sobre essas coisas sensíveis, eu não esperava isso, não. Mas eu fiquei muito emotivo com isso, vendo como que o processo nos leva a chegar nisso, a chegar em certas situações na vida, seja na vida física ou espiritual, porque a gente não se perdoa. Quer dizer, uma coisa muito mais grave do que um monte de gente imagina. Por que é muito mais grave? Porque só está com a pessoa só. Só está com ela, só está dentro dela. Então, por estar só dentro dela, dá a impressão que é só ela. Não é. Né? Não é. Qualquer pessoa é importante para a providência, é importante para Deus, é importante para o próximo. Todos nós somos importantes. Então, se eu não me perdoar, eu continuo prejudicando quem está me cercando de alguma maneira. Exatamente. Ô Jorge, esse livro foi um presente para você, né? Você não se sente assim presenteado? Eu gosto de todos, né? Todos os livros, né? Mas eu vejo assim, cada livro tem coisas diferentes. Cada livro ele segue os mesmos parâmetros, digamos assim, mas com um monte de coisas diferentes, né? É igual quando eu escrevi, por exemplo, no livro Das Sombras ao Alvorecer, sobre síndrome de Down, né? O protagonista do livro era a síndrome de Down. Eu fiquei maravilhado com aquilo, de conhecer mais de perto tudo aquilo, tanto do lado daqui como do lado espiritual. O primeiro livro, que é o livro... o nosso primeiro livro psicografado, que a gente fala sobre drogas, é o Pai Joaquim que traz as drogas do lado espiritual. Poxa, tanta gente que se aproximou de mim para agradecer por aquele livro ter saído, pessoas que pararam de usar droga por causa daquele livro, né? Então, o que acontece? A gente fica muito feliz porque você traz assuntos que podem estar servindo para a humanidade, para muitas pessoas. Dentro desse próprio livro tem problema de vaidade também, né? A vaidade exagerada. Vaidoso todos nós somos, todo mundo gosta de se arrumar, todo mundo gosta, mas a vaidade exagerada, aquela que você se acha melhor do que todos, que você é melhor do que todo mundo, isso é doença, isso é problema, né? Você pega uma menina que ela tá Amanda, né? A Amanda também que está nesse livro, que é mais uma história, que ela tem anorexia, tudo isso aí, por causa da vaidade. Então ela vai parar também em um lugar no plano espiritual absurdo, que depois tem um socorro. Aí a Mãe Maria que participa desse socorro, para tirar ela desses lugares, e a gente vê os absurdos que são nessa zona purgatorial de pessoas que são vaidosas. Onde é que elas vão parar, né? Agora, até a Marcela, ela chega e fala, pessoal, não vamos parar de andar bonita, não vamos parar de se pintar, não vamos parar de vestir roupa bonita, não vamos parar de nada disso, não. Não é disso que nós estamos falando aqui, de coisas muito mais sérias, quando você fala em vaidade ser um defeito moral, né? Muito bom. Fala, Lúcio, você apareceu aí? É muita coisa, né? Muita coisa interessante essa relação do perdão. A gente observa que a gente é um pedaço do outro, né? Como o Jorge falou. Se a gente não tá bem com a gente, somente nas questões familiares, esse outro tá muito mais próximo ainda e as pessoas vão sentir isso. Então, quando a gente não se perdoa de verdade e não consegue andar um pouquinho para frente nessa relação da vida da gente, aquela outra pessoa com que a gente teve esse contraste na vida, alguma coisa, ela também está sentindo, ela está ligada, não tem como ela estar desligada, porque é assim que é o trajeto da nossa evolução. A gente tem que aprender a amar o próximo, observar o outro e também não esquecer da gente, né? A gente vê isso muito nas pessoas, elas acabam virando às vezes a vida dela para olhar para o outro e esquece dela. Então, o auto-perdão é uma coisa muito importante que a gente deve trabalhar todo dia. Muito legal a passagem que o Jorge falou ali e muito legal mesmo. Maravilha, eu acho importantíssimo, né, esse tema do auto-perdão, porque querendo ou não, o que tem de pessoas que sofrem, né, por conta de um equívoco que cometeu na vida, e a gente que trabalha, né, com reencarnação, vidas passadas, com essa parte da psicoterapia reencarnacionista, a gente sabe quantas pessoas trazem uma sensação de culpa muito grande do passado e muitas vezes está relacionado a alguma ação, né, que se cometeu no passado e a pessoa carrega essa culpa até hoje, né, e é um padrão, né,
Eu acho que esse assunto que o Jorge trouxe é importante porque a gente precisa começar a ajudar as pessoas a dissolver esse sentimento de culpa muito grande, começando a trabalhar o auto-perdão, né? De começar a olhar para si mesmo com amor, com um pouco mais de entendimento, e eu acho que isso é um processo que faz parte da nossa evolução. Eu achei muito pertinente a colocação do Jorge, enfim, de todo mundo aqui, né? A gente só vê sempre passando isso, rapidinho. o Marcelo também. Oi, diga. A gente Diga. sempre vê isso, que a gente está acostumado a lidar com gente, trabalhar com essa relação de entender e ver que às vezes aquela pessoa que chega ali, né, reclamando ou com algum problema, ela mesmo traz isso, mas ela está achando que o problema está na outra pessoa, né? E ela criou toda essa situação para ela entender que ela precisa olhar para ela, porque ela não consegue olhar para ela, então ela fica achando que o problema está na outra pessoa também. Né? Você vai atender a pessoa ela fica achando, não, mas o problema é com o outro, o problema é com o outro. Às vezes o problema não é com a outra pessoa, é com ela mesma. Ela precisa aprender a enxergar, se sensibilizar, olhar para ela. Às vezes você pergunta para a pessoa, mas quem é a pessoa mais importante para você? Daí ela coloca um monte de gente na frente e esquece dela. Eu vejo isso direto quando eu estou com pessoas, principalmente em questões que você está ali conversando de psicoterapia, você vai falar com a pessoa, não, é fulano, que a pessoa mais importante para a vida, e ela esquece dela, que às vezes é a pessoa que ela deveria estar olhando para ela começar a trabalhar tudo isso, ela esquece dela, de se colocar em primeiro lugar, que ela é uma parte do outro, ela precisa crescer para que o outro também vá com ela. Exatamente. E outra coisa também, Marcelo, que eu queria falar, que já falando do livro também, ele chama-se, o local é uma zona quase abismal chamado Cratera dos Imperdoáveis. Tem 5 círculos, né? 5 círculos. O primeiro círculo fica 5 quilômetros para baixo, né? E é onde as pessoas vão parar quando chegam. Quer dizer, foi mais uma informação que a espiritualidade trouxe para mim que eu não esperava, para descrever cada círculo daquele. Quer dizer, tem uns que caem no primeiro círculo, lá no piso, que não consegue sair de lá, vira ovoide mesmo, né? E outros vão passando de círculo até chegar no último círculo, né? No 5º círculo, que aí já estão recuperados. Mas e cada círculo daquele tem um significado para a pessoa ir se adaptando, para ela tentar se recuperando, né? Cada círculo deles tem um significado. Também muito estudo, né, no caso, para a gente entender isso aí. O que significa cada círculo daquele, para a pessoa passar dali até ela conseguir se recuperar definitivamente e chegar no último. E quando chega no último, ela passa a ser trabalhadora. É interessante que a Betina, que é dirigente, ela é dirigente, e a Marcela e o Aurélio, tudo pergunta para ela, que vê e ficam abismados com a experiência dela. Ela fala, mas vocês estão pensando o quê? Eu tive muito tempo. Quando eu vim parar aqui, eu vim parar no primeiro piso. E ela consegue progredir, vem para o primeiro círculo, passa a ser trabalhadora, depois ela já recebe a concessão para reencarnar, reencarna, convive com aquela família que ela teve problemas antes, consegue resgatar tudo que ela tinha que resgatar na encarnação, desencarna, pede para ir para a cratera para trabalhar lá. Aí fazia 50 anos que ela era dirigente de lá. Então, o que acontece? Mas milhares de pessoas. Milhares e milhares e milhares que estão ali. Tudo pelo mesmo motivo. Auto-perdão. E isso aí a gente está falando de uma região. Essa cratera que eles descrevem é aqui, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Uhum. Em outros lugares deve ter também. Com certeza. Com certeza. Né? Nossa, já passou, são 18h20 já. Olha que passou rápido. Passou bastante tempo aqui. Só dando uma repassadinha aqui, tem alguns recados aqui no Facebook da Rádio Vivência Espírita. Tem aqui o recadinho do Leandro Ribeiro, deixando a mensagem aqui, boa tarde a todos. Aqui também no Facebook das Crianças do Século XXI, a Beatriz Gasparim Pozuto também deixando boa tarde aqui para a gente, enfim, o pessoal deixando algumas mensagens. No YouTube, a Ivanilde Exposto, boa tarde, excelente. Sônia Oliveira, boa tarde a todos. Fátima Cincos, excelente conteúdo. Esses livros validam ainda mais o trabalho da psicoterapia reencarnacionista. Com certeza, Fátima, valida bastante, porque é tudo base sólida, né? Isso é muito importante. Maria Viana, adorei as respostas, muito obrigada. O Écio César pedindo para agradecer você aí pelas respostas, viu, Jorge? Viu? Só Marcelo,
Só para novidade, o livro do Aécio chegou. O livro dele chegou. Opa! Né? Que maravilha! Então aí a Parabéns, semana que vem a gente vai entrar em contato para a gente programar a vinda dele aí, que ele tem que fazer muita assinatura aí para distribuir os livros dele que o pessoal adquiriu antes, que foi um financiamento coletivo que nós fizemos no programa Vivência Espírita para fazer o livro do Aécio, e chegou hoje, né, o livro dele. Se tivesse chegado algum tempo antes, a gente tinha programado para ele vir para o lançamento do nosso, mas aí está muito em cima então, agora. A gente ele tem que vir no programa agora para falar do livro. Né? É medroso, ele só é bom para fazer pergunta. É bom para fazer pergunta e escrever, ele é bom demais, é muito bom. Mas na hora que chama ele para vir pro programa, ele foge. Mas ele vai ter que vir aqui, pelo menos mostrar a cara dele, ele vai ter que vir. No dia que ele vier, ele vai ter que sentar aqui. Se vai ser um entrevistado, ele não sabe. Se for no Vivência, tem que vir aqui também. Então. Tem que vir no programa da criança. Ele pode vir na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Eu acho. Eu acho. Ele podia criar coragem e programar isso aí. Participar. Vir sexta-feira de manhã e já participar do Seja Mais Feliz. E vai indo. A trajetória até no domingo. Aí a trajetória do espírito. Tem que lançar. Turnê. Lógico, e lançar o livro, fazer uma promoção desse livro aí. Fala, Mato, então vamos para os finalmente aqui, ó. Olha só, ele falou aqui, ó, respondeu. Vamos lá. Veja o resto da mensagem aí, só as mensagens do YouTube, para a gente poder concluir. Ele está falando que o Aécio falou aqui, dá uma olhadinha. Programas. Então ele vai ter que, na sexta-feira, aparecer no programa Seja Mais Feliz, da Beatriz, da Camila. De manhã. Vai ter que à noite tem o nosso programa também, vai poder aparecer aqui. E domingo, né, Vivência Espírita, participar. Então vai ser bom aí, vai participar de vários aí, para falar do livro dele, com certeza. Vai ser um prazer enorme receber ele e poder falar um pouquinho sobre o livro aí. Né, a gente aprendeu um pouquinho com a Aécio também, que é muito importante. Né? Maravilha. Bom, Jorge, nós estamos aí no finalmente, então deixa aí sua mensagem final para a gente aí nesse livro maravilhoso. Obrigado, Carmen. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Lúcio. Obrigado aí por ter me convidado para vir aqui, né? Eu achei muito legal quando vocês me convidaram, porque na hora eu já pensei em criança, né? Porque às vezes a gente fala, o lançamento do livro Trajetória dos Espíritos, aí muita gente deve ter pensado assim, mas o que tem a ver com criança do século XXI? Muita coisa, né? Então, criança do século XXI continua sendo igual à criança do século XX, só que ela é muito mais evoluída hoje em dia. Né? É verdade. Então, muito obrigado, foi muito legal estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos, paz e alegria em todos os corações. E lembrando, gente, o seguinte, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, a gente tem aqui um comentário fixo no chat do YouTube sobre o lançamento do livro Trajetória dos Espíritos. Então, se vocês quiserem ter mais informação, como adquirir, enfim, tem um link aqui para vocês terem esse acesso, tá bom? Inclusive é um link que é do site da Vivência Espírita. Então, fica aí o convite para acessar e também mandar para amigos, conhecidos, pessoas que de repente sentem vontade de adquirir esse livro. Marcelo, quem entrar no Instagram do Vivência Espírita, tem lá também uma promoção que vai ser doado no domingo, um livro para a pessoa e um livro para quem ela indicar. Né? Tem uma promoção que já faz um mês que nós colocamos, e o sorteio vai ser domingo agora, de um para a pessoa e outro para a pessoa que ela indicar, a gente manda. No Instagram do Vivência Espírita. Então é bom saber. Eu vou deixar, inclusive, aproveitar que você falou sobre isso, eu vou deixar o link aqui do Instagram do Vivência Espírita. Primeiro convidando as pessoas a seguirem, né, o Vivência Espírita no Instagram e ver lá a postagem para poder participar, então, dessa promoção aí. Maravilha, Lúcio. Gente, a palavra é gratidão, né? Gratidão por tantas histórias aí, colocações que o Jorge deixou pra gente, que com certeza, né, o livro tá muito bom. Então, aconselhar o pessoal aí, tá participando com a gente, indicar pessoas, indicar esse programa, né, para as pessoas que sempre estão seguindo e outras pessoas que estão participando, às vezes indiretamente, falar para ele, conhece o programa, indica para alguém também, que é super importante. Gratidão a todos. Eu também quero agradecer a todos que participaram. Jorge, gratidão mesmo por trazer esse livro com tanto conhecimento, que é o que a gente precisa nesse momento, né? E principalmente esse ponto aí que o Jorge falou bem profundamente, que é essa coisa da culpa, né? Então, assim, tem tantos aprendizado que a gente pode adquirir lendo um livro, né? E querendo ou não, esses livros, eu
é como se ele fosse vivo, né? Ele é vivo, né, Jorge? Porque, querendo ou não, ele foi ditado, e parece que quando você lê esse livro, você está dentro da história, você está se envolvendo com os personagens. Então, é um livro vivo, né? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado disso. E você que participou com a gente aí, agradeço bastante pelas perguntas e tudo mais. Então, entrem lá, entrem no link. Domingo é o programa Vivência Espírita, o Jorge vai falar mais a respeito desse livro. E agradecer por esse momento que eu acho que é muito especial. Então, bom final de semana para todo mundo. E a semana que vem nós temos mais o programa Crianças Século XXI. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.